Fala pessoal, bem-vindos a mais um momento. Nesse eu vou falar sobre o Rossin Bertin Vorax, tá? Se você não viu o último NBcast, eu e o Matheus Henrique a gente falou sobre a Audi RS2, a super perua da Audi lá preparado pela Porsche. Dá uma olhada lá, aliás, o pessoal me perguntou quem que é aquele cara da RS2. Eu perguntei, um dos caras do cartel. Eu falei, não da RS2, mas é aquele cara é o Chapo, né? Um serial tem no Netflix em complemento do Pablo Escobar, né? Tô até assistindo, pra falar a verdade, falando que é muito bom. Então foi uma brincadeirinha que eu fiz ali, porque no da SLS tem um Pablo Escobar, uma ideia do Matheus lá. Eu falei, por que não nesse não colocar lá o Chapo, né? Então é isso a questão. Então você pode ouvir pelo Deezer, Spotify, Apple Podcast, o SoundCloud, que lá você pode curtir e comentar. Aliás, os comentários do SoundCloud, depois a gente vai fazer uma live e comentar, vai pegar tipo uns 10, 15 NBcast e a gente comenta lá, porque senão fica muito tempo de comentário no início, às vezes o conteúdo fica muito grande, sabe, leva muito tempo para editar, então a gente vai fazer isso em live também, que é mais fácil, tá? Rossin e Bertin. Mais um abraço pessoal do Acelerado, especial Marcelo Mococa lá, que eu vi o vídeo. Aliás, esse vídeo é uma resposta, um complemento e algumas correções assim, porque quando lançou esse vídeo do Acelerados, uma galera me mandou inbox no Instagram, mandando o link já, kkkk, é isso mesmo? Fala assim mesmo? E tipo, eu falei, nossa, eu nem vi o vídeo, mas já deve ter zoeira, coisas do tipo, né? Então vamos lá. O nome do carro é Rossin Bertin Vorax, não tem segredo, tá? Não sei de onde saiu Bertin aí. A família pode até ter origem italiana ou francesa, mas, cara, está no Brasil. Os familiares, conheci parte da família, mais da família Bertin, então, cara, é Rossin Bertin, tá? Porque não Rossin Bertin ou Rossin Bertin, não tem sentido, tá? É Rossin Bertin Vorax. Na época, teve uma época que a gente chamava até de Vorax, né? Mas acabou pegando Vorax, né? Então, algumas questões aí, até uma das fotos que aparece lá na Acelerada, que tem os Zonda e tem as galhadas, aquela foto é minha, viu? Eu tenho ela guardada até hoje, o meu HD foi pro espaço lá, mas eu tenho algumas fotos ainda, que ela foi uma das que eu salvei, tá? Aliás, os idealizadores ali, né, Natalino Bertin Jr., que a gente já chama mais de Júnior, e Fares, tá? Fares Rossin. Eu conversei com o Fares no Salão do Automóvel, tá? 2010, eu, Leone e o Renato, assim. Ele não estava todos os dias, acho que ele foi um outro dia só. E a gente sabia que ele participou do projeto do design do Camaro, né? Não foi ele que desenhou o Camaro. Mas eu lembro que a gente conversou algumas coisas. Cara, que pena que o negócio do meu HD deu problema, porque eu tinha foto... Eu tenho um vídeo, né? Um vídeo dele em que numa parede branca, nos últimos dias, acho que foi talvez no último dia, no encerramento do Salão Automóvel, ele desenhou o Vorax na parede assim, eu filmei ele desenhando, e caberia muito como insert agora, né? Então eu perguntei algumas coisas do carro e tal, tem umas informações da realidade diferente, vamos lá. Na época quando eu vi o design do carro, na verdade eu conheci esse carro só no Salão Automóvel, tá? Eu sabia que o Júnior estava desenvolvendo o carro, mantinha em segredo e tal, não sei o que. Eu fui ver o carro a primeira vez no Salão do Automóvel, tá? 2010. Até quando eu olhei, eu falei pro Leone e Renato, falei, cara, engraçado, eu olho esse carro, eu lembro de algum outro que eu vi recentemente, eu vou descobrir o que é. Eu lembro que na época, até pra buscar essa foto, eu falei, caramba, eu não tô achando, eu tenho que achar esse carro, o que é. Aí eu lembro que era um Mazda. Aí eu achei. É um Mazda Shinari. É um conceito que, coincidentemente, é de 2010. E a frente é muito parecida com o Vorax, né? Vou tentar fazer uma montagem aí pra vocês verem. Até eu falei, puta, meu... Se os dois carros forem pra frente, vai dar problema lá na frente. Um vai processar o outro, vai dar problema no negócio de roubo de imagem e tal, porque a frente era muito parecida, né? Então a estrutura do carro, como foi dito lá, era fibra de carbono e alumínio, né? Eu lembro que na época eles falaram muito que eles estavam usando a tecnologia da Ferrari na 430 e depois na 458, que é o tal do Space Frame, né? Então, assim, são vários carros que foram inspirados, né? Ele cita algo lá do Carrera GT 430 Murciélago. Teve mais, tá? Teve M6, teve F50 e os Zonda. Quando eles falam que desmontaram o carro, é que deu a impressão, quando falou desmontou o carro, eu não sei se você que está assistindo teve essa impressão, mas parece aquela reportagem, lembra da Quatro Rodas? Não sei se ela faz isso, eu nem vejo mais revista, há muito tempo que eu não vejo revista, mas quando a Quatro Rodas comprava um carro e ela ficava, andava 100 mil quilômetros, depois ela desmontava o carro inteiro, dava as peças aquele fotão de estúdio assim. Do jeito que foi dito, parece que eles fizeram aquilo. Não foi isso. Eles estudaram alguns componentes, até escaneavam alguns componentes desses carros aí citados, e para tentar montar um conceito, né? Um conceito de um carro brasileiro aí. Até é engraçado que você olha esse carro, é que nesse caso aqui é uma foto, assim, lá no stand de 2010, infelizmente não tem mais as fotos, mas ele tinha um computadorzinho lá
que ele renderizava em várias cores o carro, né? Ele até imprimia lá. E eu lembro que a gente ficava mudando as cores, assim, pra ver as cores diferentes, e o teto, porque essa seria a versão conversível. A fechada, o teto dele era de vidro, né? Inspirado no quem? Do Zonda, né? O Zonda não é aquele teto de vidro, assim, que ele... Até eu não gosto muito da questão do teto de vidro do Zonda, porque ele não é translúcido, né? Assim, ele passa a luz, só que ele não é aquele que você ajusta, tipo, que tem hoje nas McLarens, né? Tinha na... que foi nos Maybach, na Scaglietti, a 60 tinha isso, né? Que é aquele teto translúcido que você mexe a quantidade de luz que entra dentro da cabine. Você pode escurecer ou clarear. Tipo, é uma fotocélula, né? Algo do tipo assim. E esse carro era só vidro, tipo do Zonda. O problema do Zonda, que eu vou comentar no outro episódio, que a gente vive num país tropical, né? Então, esses dias aqui em São Paulo, essas últimas semanas, tem feito muito sol sem nuvens, assim. Cara, é horrível, porque o sol fica... É que nem carro conversível. Carro conversível, o conceito do carro conversível, precisa andar à noite. Tem gente que eu vejo condenando, pô, o cara andando de conversível num solzão fechado com a capota de lona. Na verdade, assim, a ideia do carro conversível precisa andar à noite, abaixar a capota e andar com a capota aberta à noite, não de dia. Cara, de dia é horrível, o sol na tua cara, assim. É que nem você tá andando no sol mesmo, é horrível, cara, muito tempo, entendeu? E no Zonda eu lembro que, cara, um dos dias que a gente andou no carro tava com sol. Fica o sol o tempo todo, cara, cansa, sabe? A cabine fica quente. E tipo, se fosse translúcido, você mexia ainda no brilho, mas não tinha, né? Era só o teto de vidro mesmo, meio com um insufilme, meio fumê, mas entrava sol, né? Então, do Rossin Bertin, a versão coupé seria a mesma coisa, a mesma ideia, né? Algumas coisas que, caso o pessoal não saiba, não seria a primeira empresa a produzir um carro desse assim, né? Óbvio, a gente teve outras, mas uma não tão famosa é a TVR. Sabe a TVR? A TVR, até numa época que até na reportagem do Acelerados fala sobre o Ike Batista, né? O Ike Batista era um dos caras que ia injetar dinheiro para construir a fábrica da TVR, que eu acho que seria em Blumenau também. Talvez seja nessa mesma... Não, seria antes, seria acho que perto de 2000. E até ficou alguns modelos da TVR aqui, que eu saiba 3, que era o Tuscan, acho que o Chimera, e tinha mais um carro que eu não lembro qual que era. Ficaram uns 3 TVRs aqui. Eram carros para homologação, que ia ter uma fábrica da TVR, né? Hoje acho que pertence a um russo, eu nem sei com quem que tá a TVR hoje, era uma empresa inglesa, né? Então, é engraçado ver o negócio do Ike Batista lá, que eu lembrou disso. Eu falei, mesmo, lembrou a TVR, né? E isso seria interessante, porque a fábrica ia ser lá, né? Em Blumenau, até da TVR eu tinha visto que uma coisa que seria para Bahia também, acabou não indo para frente, né? Então vamos lá, o motor do carro, que seria do conceito, tá? É aquele motor S85, é o motor BMW M-Power, né? V10 lá da M5, da M6, da geração E60, né? Então aquele carro era V10 5.0, 507 cavalos, né? Cavalos mesmo, que era assim, era 500 HPs ou 400 HPs, tinha os setups de configuração lá no iDrive, né? Aliás, até eu cheguei a mexer um pouquinho no Vorax na época, tava assim, não tinha acabado o inteiro, aquele inteiro era aquele volante horrível, né? Era horrível daquele jeito, disse que o final não ia ser daquele jeito, né? Mas assim, basicamente você entrava no carro e viu o painel, cara, uma BMW, era uma M5 ou uma M6, mais uma M6, sabe? Então... a gente olhava assim, eu olhei até um pouco de... eu falei, puta, é uma M6 por dentro. Eu falei, porque o Powertrain é uma M6. Eu falei, tá bom, pode crer, né? Tipo isso. Aliás, pra avisar que esse motor, o S85, não é, pelo amor de Deus, não fala isso. O pessoal fala, é motor de Fórmula 1. Não é motor de Fórmula 1, nunca foi motor de Fórmula 1, um motor V10, tá? É que provavelmente foi confundido, porque na época era BMW... como que era? Era o Williams, né? Williams Sauber, né? BMW M-Power. A questão é que, assim, o motor de Fórmula 1 era V10... e ele tinha câmbio de 7 marchas lá, né, na Fórmula 1. De rua também, era um manual automatizado de uma embreagem, só que de 7 marchas também. E eu acho que o pessoal confundia. Né, o motor de Fórmula 1, eu vejo proprietários até hoje, de M5, me dizem, meu carro é motor de Fórmula 1. Eu falei, nossa, não vou falar nem nada, porque não sei nem por onde começar. Mas assim, não é motor de Fórmula 1, tá? Então o carro, a base do carro seria 507 cavalos, tá? Até, nossa, eu já falei errado, acho que fala 570, se não me engano, né? Esse carro até na época, ele ganhou muitos prêmios de motor mesmo, ironicamente, né? Ele ganhou 4 anos consecutivos, que esse motor que eu me lembro, ele ficou de 2005, acho que 2010 em NIA, né? E ganhou prêmio, eu lembro que ganhou, ficava disputando com a 430, quem que tinha. O pessoal falava muito bem da M5, só que é um carro assim... que até aquele momento ele não sabia como envelheceria, aquele alto custo de manutenção, carro de autobahn, né? O pessoal descobriu tempo depois, hoje a gente já vê. Aliás, a gente gravou até um NBcast sobre os motores V10 da M5 e da M6, sobre o carro em si, vai ter um link na descrição aí. O Henrique até pegou um vídeo do Korn, que o Korn fez lá, assim, de uma cesta, né, de peças que você precisa ver se você quiser comprar um M5 ou M6 V10.
quanto você gastaria, aquela brincadeira do 30k por ano. No NBcast o Henrique atualiza, cara, encostava em 100 mil, assim, colocar não nenhuma cesta básica, mas algumas coisas assim, de que você precisa, era assim, cara, você gasta por ano assim, perto de 100 conto, ou até mais pra ver o primeiro inicial, você quer trocar um monte de coisa lá, complicado, cara. Então, o que mais falar? Câmbio automatizado de uma embreagem só, que é o SMG3, né? E pro mercado americano não tinha a opção do câmbio manual, né? Que eu acho que não teria no Vorax, seria só o manual automatizado. E o que era dito também, o tal da versão turbo, 750 cavalos. Cara, nada mais é que a G-Power. O pessoal me perguntou hoje, até esse fim de semana, perguntou, cara, é verdade que ia ter o negócio, ia ter um motor, que motor turbo que seria? Seria o Koenigsegg? Eu falei, calma, vou chegar no negócio do Koenigsegg. Era um motor, existe ainda até hoje, uma preparadora alemã que chama G-Power. E ela pega vários motores, acho que não só EMs, acho que talvez de classe, das séries normais, assim, sem CM Power, que eles preparam. E tinha alguns setups do G-Power do motor V10. Um deles era 750 cavalos e o outro era 830, que era o mais extremo, assim. Tem vídeo, você acha? Procurei no YouTube que tem vídeo do M5, eu acho que eu nunca vi M5, mas deve ter. Eu vi mais M6 com 800 e cacetada, era a versão G-Power, né? E eu vi ele falando lá, máxima de 372 km por hora. Cara, minha opinião, tá? Eu não lembro disso, pra mim isso é um chute. Nunca ouvi falar de velocidade máxima daquele carro. E se tivesse, provavelmente não seria mais do que 340, tá? Talvez na versão turbo, mas eu não sei nem se a carroceria ia aguentar aquilo lá. Eles estavam... O carro não foi testado, tipo, aquilo é um conceito tal, agora precisa fazer testes infinitos de homologação, aquelas coisas, o carro vai demorar 2 anos, então o carro foi anunciado em 2010, ele no automóvel, era o que, outubro, novembro? O carro entrar em 2 anos depois, então tipo assim, ia ser muitos testes, sabe? Eu nunca ouvi falar desse negócio dessa velocidade, né? Preço na época, eu lembro que falava algo em torno de 900 a 1 milhão e 200, tá? Era o que eu ouvia. Porque eu vi falando lá, acho que o conversível seria o dobro. Cara, esse é o preço que eu ouvia na época, né? E a questão que eu falo é que assim, o Spyker está para o R8, assim como o M6 está para o Vorax. Era basicamente isso, sabe? O Vorax era tipo uma M6 gourmetizada. Cara, não tinha muito segredo, sabe? E no salão do automóvel, então, tinha... eu não lembro se eram 2 ou eram 3 unidades, eu realmente não lembro. Precisava ver os vídeos, que eu acabei não vendo os vídeos, mas... eu lembro que tinha um mocap conversível que era um vermelho, igualzinho a esse aqui, ó. Isso aqui é um desenho, uma projeção, né? Mas era igualzinho, não tinha interior. Ele era uma parte fechada aqui. Aí tinha o branco. Eu não lembro se tinha outro, não me lembro. Ou talvez eram só os dois. Eu lembro que tinha um motor exposto, assim, no motor V10. Até eu olhei assim e falei, nossa, eu achava lá. As coisas que eu gostava de achar eram os negócios escritos BMW, assim, BMW Power. Depois você via V10, eu falei, olha só, motor BMW, né? Que mais? Eu vi um comentário que ele fazia a cabeça de 10 em cada 10 acelerados que passava por ali. Desculpa, nem fudendo. Ninguém nem sabia o que era aquilo. Outra coisa, no estande da Platinos, primeiro que, assim, eu sou um entusiasta, tá? Sou um petrolhead, gosto de todo tipo de carro, gosto de ver o que ele tinha na época e tal. Mas ninguém nem sabia o que era aquilo. Você vai falar que era um carro, nossa, que marca que é essa? É sueca também, né? Eu falei, não, é brasileira. Brasileira? O pessoal nem sabia. O pessoal ia no estande da Platinos para ver 2 carros. Vocês sabem qual que é. Um é o Zonda R e outro é o Koenigsegg. Sabe, ninguém queria mais saber dos outros. Assim, o pessoal via os outros porque estavam ali, mas... cara, o pessoal, assim... eu lembro que no stand ele também estava com credencial de expositor. Infelizmente eu não conheci o Christian naquele lá, conheci no salão privê, como vou deixar um link, um card aqui em cima para vocês verem. O pessoal via ali o Vorax porque estava ali no meio de um Pagani e de um Koenigsegg, entendeu? Tinha um Spyker ali também, mas o Spyker, o Aileron, né? É outro carro que era muito, cara, do nível do Vorax, ninguém nem sabia o que era aquilo, sabe? O pessoal se impressionava por causa das portas, né? O design, aquele negócio de avião, tá, que a gente já comentei aqui. Mas, sério, sinceramente, cara, às vezes o próprio Koenigsegg, o pessoal se impressionava pelo Koenigsegg porque o que era vendido, que era o carro 100% a álcool, um dos mais rápidos do mundo, 1.100 cavalos e tal. O pessoal olhava para aquele para olhar para os Honda. Os outros ali no meio eram tipo coadjuvantes, cara, não tem outra questão, entendeu? Aí, até no vídeo acelerado fala sobre lendas urbanas, vamos lá, né? Atrair a atenção do Christian Von Koenigsegg para fornecer um motor. Não. Na verdade é o seguinte, o que acontece? O motor V10, esse eu sempre esqueço, é S85. A gente tá falando do salão 2010, tá? Pra quem não lembra, só para dar um parecer aí, salão de 2010 foi o último ano de produção do motor V10 da BMW. E esse motor estava saindo de linha. Digamos que o Vorax fosse para frente, tivesse ido para frente, ele não seria esse motor.
Ponto. Por quê? Acho que você já sabe. Por que o motor hoje não fabrica mais? Acho que o pessoal sabe. Euro. Na época era o Euro 5, se eu não me engano era a etapa A do Euro 5. Então assim, aquele motor não poderia mais produzir, ele já estava saindo de linha aquele ano. Até M5 e M6 saiu de linha final de 2010. Então pensa assim, como eu comentei aí, o carro iria entrar em produção 2 anos depois, de 2012. Cara, não poderia ter esse motor, entendeu? Até nesse ano, propriamente 2010, já tinha lançado a série 5 nova, a F10, né? Já tinha em 2010, a M5 viria acho que talvez 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois. Então assim, cara, a ideia de tipo, mas não teria um motor V5, é muito mais, o ronco é bem mais gostoso que o Koenigsegg. Eu falei, cara, não teria porque não ia entrar mais homologação, aquele motor ia ser proibido. Óbvio que hoje a gente tem outras questões aí, né? Por exemplo, você vê, no caso que até eu gravei aqui, a do Gordon Murray, né? A T50, tecnologia de filtro de partículas, o que tem hoje daria para homologar, mas assim, na época não tinha essa tecnologia, né? Então o motor V10 não passaria. A BMW acabou usando o V8 biturbo, que é usado até hoje, né? Na F10 é usado na geração mais nova aí, que a gente andou, a F90, né? Então assim, até tinha um boato que nessa geração atual da M5 aí, na F90, voltaria o motor V10. Até eu pensei na época quando eu vi, eu falei, cara, se fosse dizer, eu diria não. Então o pessoal perguntou, mas por que não? Eu falei, cara, é um motor velho, cheio de problema, precisa atualizar. Carros com muitos cilindros é muito caro manutenção, e a gente viu como é que envelheceu os motores S85, né? Então não, é melhor você pegar e atualizar esse mais novo, criar um novo motor, vai ser turbo. A gente tá na época não vou falar da época do downsize, né? Como se isso fosse a desculpa, mas não teria a questão do V10. Eu gostaria de ver, claro, melhorado, não deixando de problema, seria legal um câmbio automático aí também, esses Fs mais novos aí que existem, né? No motor V10 eu acho que merecia, mas não, motor, eu achei estranho, né, Felipe? Não, então é meio que útil ao agradável, né? O Christian tava aqui no Brasil, ele foi lá no Salão Automóvel, e talvez exatamente isso, o pessoal deve ter conversado com ele, olha, a gente tá procurando algum fornecedor, ele falou, cara, eu posso produzir, decide algo do tipo, entendeu? Sabe, o cara não sei, simplesmente, nossa, que carro bonitinho, vou fornecer motor para ele, nem fudendo, não é assim, sabe? E fora que acho que seria altíssimo custo. Cara, eu vou falar já porque esse carro não foi pra frente, mas assim, seria altíssimo custo, o motor vir lá da Suécia pra cá, puta, sem chance, velho. Vamos lá, outra questão que ele falou, falei, o motor Koenigsegg, né? Provavelmente o motor Koenigsegg que viria seria o que estava lá no CCXR, porque aquele motor estaria saindo de linha, porque lembra que eu falei que tinha apresentado o Agera? Aquele motor estava saindo de linha, então provavelmente aquele motor iria pro Volkswagen, então que era V8, 4.7 Twin Turbo, era o quê? Gasolina, acho que era 817 cavalos, chegando até 1.100 a álcool. Eles tinham dado a estimativa lá, no Koenigsegg acho que era 800 e pouco, eles falavam na época, mas assim, acabou não indo para frente, né? Unidades vendidas, quantas, né? Então, tem muitas discussões disso. Eu conheci alguns futuros possíveis proprietários que eu conversei com o pessoal, né? Eu tive que falar 20, 30 unidades. Na época, é que aconteceu o seguinte, tem gente que achava, puta, que carro legal, tal, tô interessado. Aí o pessoal pensava assim, legal, vendi mais um. Aí o cara, porra, gostei também, quando vem me avisa, tal, vendi mais 2. Então assim, não necessariamente, tem gente que eu ouvi falar que chegou a pagar lá um início, né? Fez um depósito lá, não sei o que aconteceu no final, mas o pessoal tem muito essa questão, não, aquele cara tá interessado, aquele cara então vende 2, 3, 4, você também tá interessado? 5, 6, sabe? Tipo, então é muito complicado porque o carro assim tava num processo de protótipo e pouca gente sabia, mas aquele motor não iria pra frente, então essas questões, né? Tem uma história do cliente inglês que veio pro Brasil só pra comprar o Vorax pra andar em Mônaco, cara, nunca ouvi falar nisso, pra mim essa história inventada. Outra coisa que ele fala, a Platinos vender Spiker e Pagani por 6 milhões de reais, tá? O Spiker Aileron era 1,5 milhão, tá? O Zonda R, que eu posso até gravar um episódio sobre, tem uma história legal dele, o Zonda R era 12 milhões, tá? Então não tem possível o preço que ele falou aí, 6 milhões, né? Agora vamos falar por que o Rossin Bertin não existiu, né? Por que não foi pra frente? A Platinos fechou, acho que foi final de 2011 pra 2012, eles ficaram uma época em escritório, depois eu comento. A gente comentou alguma coisa, acho que no episódio do Amigos por Carros, lá, eu, Leandro e o Renato, que a gente gravou na época, né? Eu não lembro, precisava rever aquele vídeo, porque vai dar mais ideias de alguns episódios, alguma coisa, né? Cara, tem vários motivos. Motivos que eu sei / posso falar. Altos impostos no Brasil, tá? Porque assim, esse carro estaria em desenvolvimento mais 2 anos até entrar em linha. Então, assim, alto investimento. Na minha opinião, que sou só um entusiasta, mas pelo que eu vi, é uma puta de uma cagada produzir um carro desse aqui no Brasil. Somente se o motor tá lá na puta que pariu, da Suécia, você vai trazer pra cá, pra montar aqui, pra depois exportar? Não, né?
leva o carro para lá, é mais fácil, né? Produz lá. São várias coisas que inviabilizaram, tá? Então, carga altíssima de impostos, alto custo de juntar as peças, assim, apesar que na época o primeiro, quando a BMW assumiu, acho que é R50, eu sempre confundo, R55, acho que é R50. O motor daquele carro, pra quem não sabe, era produzido aqui no Brasil. Só que ele ia pra Inglaterra, aí você comprasse o carro e o motor ia sair daqui, ia pra Inglaterra pra depois voltar. É tipo isso, né? Nessa época a Vitalia tinha acabado de pegar a bandeira da Lamborghini, né? A concessão. Aliás, eles estavam, era na frente da Platinos, eu lembro, na frente do Koenigsegg, na esquerda tinha um stand lá da Lamborghini, né? Então, assim, foram várias coisas que foi inviabilizando e desmotivando, talvez, a equipe, talvez muito dinheiro indo pro ralo, né, que a gente fala. O Grupo Bertin tinha alguma coisa de concessão do Rodoanel que eles tinham perdido também. Parte do Grupo Bertin tinha vendido para a JBS, tinha comprado, né? O que mais? A crise no país foi uma consequência de coisas, assim, sabe, que foram acontecendo, que você começa a colocar, cara, aí eu vi eles falando lá, eu lembro na época que eles falavam, a maioria dos carros vendidos do Rocinho Bertin seriam exportados do Brasil. Tá, por que você vai produzir aqui? Produz na Europa, velho. Você tá louco? Que você vai produzir um carro desse? Altíssimo custo. Produz lá, os motores lá na puta que pariu. Que seja o motor M5 M6. Você não vai produzir um motor aqui, você vai produzir um motor lá, né? E esse motor nem poderia mais. Cara, vai pra lá, entendeu? Então foi basicamente isso. Algumas coisas que inviabilizaram a produção do Rocinho Bertin. Visualmente eu acho um carro bonito. Se perguntar pra mim, teria? Não, jamais teria. Por um monte de motivo. Eu acho que assim, produzir um carro desse aqui, ele tem que ser aquele cara, talvez por um colecionador ele ter vontade de ter. Eu acho ele o carro bonito somente à frente, traseira nem tanto, interior horrível, aquele volante eu arrumaria eventualmente. Mas eu não sei, cara, na minha opinião não. Eu entendo, na época eu já achava, eu falei, isso aí não vai pra frente, velho, porque o motor tá na puta que pariu. Vai produzir para exportar, o Brasil tava entrando em crise, sabe, são várias coisas assim, então é meio que isso aí do Rocinho Bertin. Um abraço a todo mundo, obrigado pela sugestão de pauta aí, um abraço pro pessoal do Acelerados, Mococa, Marcelo aí, e é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal e faz algum comentário aí de alguma pauta que você quer que eu comente, mais que eu fale sobre. Infelizmente o negócio do meu HD foi pro saco, porque... Aliás, várias pautas do momento foram pro saco mesmo, sinceramente, porque era legal mostrar, porque tinha coisa que eu não lembrava, assim, vendo as fotos eu indicaria melhor, uma pena, porque até como é que eu vou fazer o momento, porque eu tenho mais algumas sugestões, né, dos momentos aí que eu gravei, mas eu tinha muito mais no HD, uma pena. Eu vou tentar ainda, o HD tá comigo, eu preciso abrir ele, que tô um pouquinho de tempo corrido, preciso pegar uma tarde e mexer nele pra ver se eu consigo resgatar alguma coisa, mas... Paciência, tá? E você tem a opção de ser membro lá na direita, porque se você se tornando membro, você participa lá do nosso grupo do Telegram, beleza? Um abraço a todos, obrigado e até um próximo momento. Valeu!